Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, produzido pela DMM Digital Production. Traduzido do inglês por Lee Wyler. Capítulo 1. O Correio Coruja. Harry Potter era um menino bastante fora do comum em muitas coisas. Para começar, ele detestava as férias de verão mais do que qualquer outra época do ano. Depois, ele realmente queria fazer seus deveres de casa, mas era obrigado a fazê-los escondido na calada da noite. E, além de tudo, também era bruxo. Era quase meia-noite e Harry estava deitado de bruços na cama, as cobertas puxadas por cima da cabeça como uma barraca, uma lanterna em uma das mãos e um grande livro encadernado em couro, aberto e apoiado no travesseiro. Harry correu a ponta da caneta de pena de águia pela página, franzindo a testa, à procura de alguma coisa que o ajudasse a escrever sua redação. A queima de bruxas, no século XIV, foi totalmente despropositada de escuta. Uma caneta pousou no alto de um parágrafo que pareceu a Harry promissor. Ele empurrou os óculos redondos para a ponta do nariz, aproximou a lanterna do livro e leu. Os que não são bruxos, mais comumente conhecidos pelo nome de trouxas, tinham muito medo da magia na época medieval, mas não tinham muita capacidade para reconhecê-la. Nas raras ocasiões em que apanhavam um bruxo ou uma bruxa de verdade, a sentença de queimá-los na fogueira não produzia o menor efeito. O bruxo ou bruxa executava um feitiço para congelar chamas e depois fingia gritar de dor, enquanto sentia uma coceirazinha suave e prazerosa. De fato, Wendelin a Esquisita gostava tanto de ser queimada na fogueira que se deixou apanhar nada menos que 47 vezes sob vários disfarces. Harry prendeu a caneta entre os dentes e passou a mão embaixo do travesseiro à procura do tinteiro e de um rolo de pergaminho. Devagar e com muito cuidado, retirou a tampa do tinteiro, molhou a pena e começou a escrever, parando de vez em quando para escutar, porque se algum dos Dursley, a caminho do banheiro, ouvisse sua pena arranhando o pergaminho, ele provavelmente ia acabar trancafiado no armário embaixo da escada pelo resto do verão. A família Dursley, que morava na Rua dos Alfeneiros 4, era o motivo pelo qual Harry jamais aproveitava as férias de verão. De Walter, tia Petúnia e o filho deles, Duda, eram os únicos parentes vivos de Harry. Eram trouxas e tinham uma atitude muito medieval com relação à magia. Os pais de Harry, já falecidos, que tinham sido bruxos, nunca eram mencionados sob o teto dos Dursley. Durante anos, tia Petúnia e tio Walter tinham alimentado esperanças de que, se oprimissem Harry o máximo possível, seriam capazes de acabar com a magia que houvesse nele. Para sua fúria, tinham fracassado. Agora viviam aterrorizados que alguém pudesse descobrir que Harry passara a maior parte dos últimos 2 anos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O máximo que podiam fazer, porém, era trancar os livros de feitiços, a varinha, o caldeirão e a vassoura de Harry no início das férias de verão e proibir que o menino falasse com os vizinhos. A separação dos seus livros de feitiços tinha sido um verdadeiro problema para Harry, porque os professores em Hogwarts tinham passado muitos deveres para as férias. Uma redação particularmente espinhosa sobre poções redutoras fora pedida pelo professor, de quem Harry menos gostava, o professor Snape, que ficaria encantado de ter uma desculpa para castigá-lo, com 1 mês de detenção. Por isso, Harry tinha aproveitado uma oportunidade que surgiu na primeira semana de férias, quando tio Walter, tia Petúnia e Duda foram ao jardim admirar o novo carro da companhia, a serviço do tio Walter, em altas vozes para que toda a rua o visse. Harry desceu silenciosamente as escadas, arrombou a fechadura do armário sob a escada, apanhou alguns livros e os escondeu em seu quarto. Desde que não deixasse manchas de tinta nos lençóis, os Dursley não precisariam saber que ele estava estudando magia à noite.
Harry tomava muito cuidado para evitar problemas com seus tios no momento, pois eles já estavam bastante mal-humorados com o sobrinho, só porque o menino recebera um telefonema de um coleguinha bruxo uma semana depois de entrar em férias. Rony Weasley, que era um dos melhores amigos de Harry em Hogwarts, descendia de uma família em que todos eram bruxos. Isto significava que ele sabia um montão de coisas que Harry desconhecia. Mas Rony jamais usou um telefone antes. E, por azar, fora o tio Walter que atendera a ligação. Harry, que por acaso se achava na sala àquela hora, gelou ao ouvir a voz do amigo responder. Alô, alô, está me ouvindo? Queria falar com Harry Potter. Rony gritou com tanta força que tio Walter deu um salto e afastou o fone a mais de um palmo da orelha, com uma expressão em que se misturavam a fúria e o susto. Quem é que está falando? Berrou ele em direção ao bocal. Quem é você? Rony Weasley. Berrou Rony em resposta, como se ele e tio Walter estivessem falando de extremidades opostas de um campo de futebol. Os olhinhos de tio Walter se viraram para Harry, que estava pregado no chão, agora segurando o fone com o braço esticado, como se receasse que o aparelho pudesse explodir. Berrava tio Walter, salpicando Harry de cuspe. Rony, obviamente, percebeu que meteu Harry em uma encrenca e não telefonou mais. A outra grande amiga de Harry em Hogwarts, Hermione Granger, tampouco o procurou. O menino suspeitava que Rony tinha avisado a amiga para não telefonar, o que era uma pena, porque Hermione, a bruxa mais inteligente da turma deles, tinha pais trouxas, sabia usar o telefone perfeitamente bem e provavelmente teria o bom senso de não dizer que frequentava Hogwarts. Com isso, Harry não ouviria uma única palavra de nenhum dos seus amigos de bruxaria durante 5 longas semanas, e este verão estava saindo quase tão ruim quanto o anterior. Havia apenas uma coisinha que melhorar. Depois de jurar que não iria usar sua coruja para remeter cartas aos amigos, Harry teve permissão de soltar Edwiges à noite. Tio Walter concordava com isso diante da barulheira que o bicho aprontava quando ficava preso na gaiola o tempo todo. Harry terminou de escrever sobre Vandelinha a Esquisita e parou mais uma vez para escutar. O silêncio da casa às escuras só era interrompido pelos roncos sonoros e distantes do seu enorme primo, Duda. Pensou Harry. Já deve ser muito tarde da noite. Seus olhos comichavam de cansaço. Talvez terminasse a redação na noite seguinte. Ele repôs a tampa do tinteiro. Puxou uma fronha velha debaixo da cama. Guardou e dentro a lanterna, a redação, a caneta e a tinta. Levantou-se da cama e escondeu tudo sob uma tábua solta do soalho debaixo da cama. Então ficou em pé, se espreguiçou e verificou a hora no despertador luminoso, sobre a mesa de cabeceira. Era 1h da manhã. Harry sentiu uma contração engraçada na barriga. Tinha feito 13 anos de idade havia 1 hora e não tinha se dado conta disso. Mas outra coisa fora do comum em Harry é que ele não ligava nem um pouco para os seus aniversários. Nunca recebeu um cartão de aniversário na vida. Os Dursley não tinham dado a mínima atenção aos 2 últimos e ele não tinha razão alguma para supor que fossem se lembrar deste agora. Harry atravessou o quarto escuro, passou pela espaçosa gaiola vazia de Edwiges e foi abrir a janela. Debruçou-se no peitoril, achando gostoso o ar fresco da noite que batia em seu rosto depois de ter passado tanto tempo debaixo das cobertas. Fazia 2 noites que Edwiges andava lá fora, mas Harry não estava preocupado. A coruja já ficou fora tanto tempo assim antes, mas o garoto desejou que ela voltasse logo. Era a única criatura na casa que não se esquivava quando o via. Harry, embora continuasse pequeno e magricelo para sua idade, cresceu alguns centímetros desde o ano anterior. Seus cabelos muito pretos, porém, continuavam como sempre tinham sido teimosamente despenteados, por mais que ele fizesse. Os olhos por trás das lentes eram verde vivo, e na testa havia, claramente visível através dos cabelos, uma cicatriz fina, em forma de raio. Esta é uma versão gratuita do audiobook.
Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. Para ter a versão completa, acesse o link na bio.